Oi, boa tarde para você. Segunda-feira, 4 de setembro, semana mais curta, hein? Está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia e vamos aos destaques de hoje. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento sobre o custo da alimentação escolar por aluno atendido. Tem também o requerimento do vereador Rodrigo da Farmadic sobre os loteamentos construídos pela PDG, que está em recuperação judicial. No esporte, o Guarani entra em campo logo mais. E vamos começar então com a pauta da reunião ordinária de número 51. São 6 projetos de lei. A reunião começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A discussão começa com a análise do projeto de lei de autoria do prefeito que altera dispositivos da Lei 9.766 de 1998, que criou o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor e dá outras providências. Também em primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de promover a regularização de creche municipal e a ampliação de unidade de saúde no loteamento Jardim Santa Lúcia. Também em primeira discussão será analisado o projeto do vereador Tenente Santini, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Apenso está o projeto de lei da vereadora Mariana Conte, que institui o programa Escola Sem Censura. O item 4 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rubens Gás, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Felipe Chiarello de Souza Pinto. O item 5 é um projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede a medalha de mérito fotográfico Hércules Florence a Álvaro da Silva Júnior, Gilberto dos Santos Júnior e Aladino Nanini. E por fim será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira à senhora Patrícia Maldonado Aricó. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br você pode conferir toda a pauta detalhada. E a TV Câmara também transmite ao vivo a sessão de hoje. E vocês viram aí na pauta que vai ser votado o projeto de lei do vereador Tenente Santini, do PSD, que institui o programa Escola Sem Partido, que estabelece regras que proíbem a propaganda político-partidária em sala de aula e veta que os professores incentivem alunos a participar de manifestações. Este projeto já recebeu parecer positivo da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Existe ainda um outro projeto de lei da vereadora Mariana Conte, do PSOL, que foi apensada a essa proposta do Tenente Santini com o nome Escola Sem Censura. Isso aconteceu pois se tratam de propostas do mesmo assunto, esse é o entendimento do jurídico aqui da Câmara. Este projeto da vereadora ainda precisa ser analisado pela Conchileg. E agora, quanto custa a merenda escolar de cada aluno? A pergunta faz parte de um requerimento do vereador Pedro Tourinho. Debates a respeito da merenda escolar que está sendo servida aos alunos da rede de ensino de Campinas vêm sendo organizados pelo vereador Pedro Tourinho na Câmara Municipal. A justificativa, segundo o vereador, é uma série de reclamações de mães e professores de alunos dessas unidades escolares. Para tentar entender o que está acontecendo, o vereador apresentou na última reunião ordinária um requerimento endereçado ao prefeito de Campinas. O que nós queremos saber é quanto está custando por usuário, por criança, quanto que a prefeitura está investindo na alimentação escolar. E a gente quer comparar isso com períodos anteriores, né? A gente tem feito, eu falei já, algumas denúncias sobre superfaturamento, sobre custos excessivos para alguns itens. E a gente quer ver, no montante total, como que está a série histórica do investimento com alimentação escolar na cidade. Na verdade, a gente quer saber quanto é que está custando para a prefeitura servir o que ela está servindo. Leite com açúcar queimado, arroz doce, 1/4 de maçã, que é o que ela está oferecendo, muitas vezes, para as crianças da nossa rede. A gente quer entender, de fato, qual está sendo o custo. A gente quer comparar isso com o cardápio, entender se o custo está compatível com a realidade ou se, mais uma vez, nós vamos encontrar discrepâncias. E na última reunião ordinária, os vereadores aprovaram um pedido de requerimento que quer saber da Prefeitura sobre a construtora PDG, que está em processo de recuperação judicial. O parlamentar quer que a Prefeitura informe à Câmara qual a situação desta construtora, porque ela pode, a qualquer momento, decretar falência e prejudicar os compradores
que já depositaram uma quantia pelos empreendimentos. Ela decretando falência, nós temos vários cidadãos que já compraram, adquiriram alguns terrenos, eles vão ficar na mão, porque a PDG ela tem que fazer a infraestrutura de todo empreendimento, de loteamento em que ela começou a fazer. Então, esses cidadãos que compraram esses loteamentos, eles não sabem exatamente como fazer. Inclusive, alguns já me procuraram de um loteamento na região do Campo Grande, que eles estão temerosos de que a PDG decrete falência e eles não consigam fazer essa infraestrutura. De acordo com o vereador, este requerimento vai servir como uma base para saber quantos empreendimentos a construtora PDG está encarregada de concluir e quais são os prazos. Precisa ser tomada alguma posição, até porque para que não se torne um pesadelo o sonho da pessoa de adquirir um terreno, construir a sua casa, constituir o seu lar. É um grande sonho de toda a família brasileira, de todo cidadão, e acaba se tornando um pesadelo. E tendo base para a gente saber quais são esses loteamentos, mas o principal é saber exatamente se existem garantias para que a prefeitura execute essas garantias para que sejam concluídas as obras de infraestrutura. E olha o perigo, um balão caiu na manhã deste domingo na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 88 aqui na nossa cidade. A rodovia teve que ser fechada por 2 minutos para a retirada do material e isso impactou, claro, no aumento do trânsito na região. Não houve acidentes nem feridos, o que foi muito milagre, mas a gente lembra aqui que soltar balões é crime ambiental, conforme o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista é detenção de 1 ano a 3 ou multa. Portanto, gente, vamos respeitar a lei. E ainda nesta madrugada, um susto para os moradores do Cambuí. Um incêndio atingiu uma casa na travessa da Rua Álvares de Azevedo por volta das 5 horas da manhã e só foi controlado por volta das 7h30. Ainda não se sabem quais foram as causas do incêndio, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a proprietária era uma acumuladora de lixo e no local foi encontrado muito entulho. A casa está interditada pela Defesa Civil para que seja colocada em condições de segurança. O incêndio não atingiu nenhuma casa da vizinhança. Agora, a saúde. Na última sexta-feira, a Prefeitura confirmou o primeiro caso do vírus chikungunya, que foi contraído aqui mesmo na cidade. Na última sexta-feira, a Prefeitura confirmou o primeiro caso autóctone do vírus chikungunya em uma idosa moradora do bairro Jardim Nova Europa. Casos autóctones acontecem quando a doença é contraída na própria cidade e não vem de pessoas que viajaram para regiões afetadas. Esse fato ocorreu em junho, foi uma paciente do Jardim Nova Europa que teve um contato com uma pessoa que veio da Bahia com a doença e houve uma transmissão através do mosquito. De acordo com a Secretaria de Saúde, na época, mesmo sem a confirmação, as medidas de contenção do vírus foram tomadas. Foi controlado, a partir do momento em que o caso foi suspeitado, foi feito todo o bloqueio. Então se visitou a casa da pessoa, se visitou todo o quarteirão, se fez um bloqueio através da nebulização costal, depois ampliado uma nebulização veicular, isso entre nós e um apoio da SUSEM, e toda a busca que foi feita na região não se encontrou nenhum outro caso suspeito. Então, nós consideramos ali o problema resolvido, porque todo esse trabalho feito nas semanas que se seguiram ao caso, independente da sua confirmação, porque nós só tivemos a confirmação agora, fez com que a gente ficasse tranquilo em relação ao caso. O secretário apresentou um balanço das arboviroses no último ano no município. Eu acho que nós tivemos um ano bom, um ano sereno, tivemos um número pequeno de casos de dengue, hoje atualizado é da ordem de 100 casos. Tivemos 33 casos de chikungunya, mas todos importados, esse é o primeiro autóctone, 47 casos de zika, mas é um número muito pequeno se a gente entender o tamanho da cidade e a população da cidade. A transmissão do vírus chikungunya é feita pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue e zika vírus. De acordo com a saúde municipal, a preocupação é com a chegada do período de chuvas e o controle dos criadouros ainda é a melhor solução. O secretário explicou que o vírus é grave e pode causar sequelas importantes nos infectados. De todas as arboviroses, é aquela que cronifica.
os pacientes podem ficar meses, anos até, com dores extremas, inclusive incapacitantes. As pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem deambular. Algumas pessoas acabam vivendo em cadeiras de roda. Pessoas que precisam tomar imunossupressores poderosos, corticoide, metotrexato e outras drogas imunossupressoras. Isso causa um enorme impacto individual, porque a pessoa perde a capacidade de trabalhar, perde a capacidade de viver, tem muita dor, muita inflamação, e é claro que um grande impacto à saúde pública, porque você tem esses pacientes por um período longo e às vezes para o resto da vida em cuidados dentro dos ambulatórios de especialidade, não é? Lembrando que dá sempre para fazer a nossa parte e evitar, então, de deixar água parada em casa para evitar esse tipo de doença com o mosquito Aedes aegypti. Hora de conferir as vagas de emprego aqui em Campinas. Semana curta de feriado, mas o CEPAT está bombando de vagas. São 129 postos de trabalho, olha só. Há vagas para ajudante de eletricista, atendente de restaurante, atendente de lanchonete, auxiliar confeiteiro, auxiliar de corte na confecção de uniformes pesados e profissionais, auxiliar de limpeza, auxiliar de restaurante, bartender, caixa de restaurante, chefe de cozinha, confeiteiro, copeiro, cortador de roupas para uniformes profissionais, cortador de uniformes profissionais, costureira, garçom, instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas, operador de estação de tratamento de esgoto, operador de telemarketing e padeiro confeiteiro. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Você tem reclamações para fazer de alguma empresa ou se sentiu lesado por alguma instituição? O Procon Campinas pode te ajudar presencialmente e também pela internet, olha só. Olá, você sabia que o Procon Campinas tem um app para você consumidor que precisa da ajuda do órgão? A ferramenta oferece a possibilidade de registrar reclamações, fazer denúncias e buscar os seus direitos. Esse aplicativo foi criado pela empresa IMA de Campinas exclusivamente para a cidade. Tem para Android, iOS, além de ser gratuito, é claro. A primeira coisa a fazer é baixar o aplicativo no seu celular. Depois você vai preencher o cadastro. Você vai usar o seu CPF como registro. Coloque seus dados pessoais como nome, sobrenome, documento, endereço e dados para contato. Depois de ter feito isso, é só usar o app. No menu tem lá Meus Direitos, Atendimento e Ajuda. Lembrando que você pode acessar o Procon Campinas pelo site www.procon.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 151. E essa foi a dica de hoje e na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Vamos começar com o futebol. Depois de 9 dias, o Guarani volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B e com muitas mudanças, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha bastante, viu? Tem estreia do atacante Paulinho, que vem do Vitória, e um quarteto ofensivo bastante interessante, viu? O técnico Marcelo Cabo, que assumiu há menos de uma semana, já vai ter uma parada complicada hoje às 8 horas da noite, porque o Vila Nova é o terceiro colocado com 38 pontos. O Bugre conta com muitas novidades. O atacante Paulinho conseguiu a rescisão de contrato com o Vitória e estreia. Bruno Mendes e Rafael Silva completam um ataque. O meia para ligar este comando de ataque é Bruno Nazário, formando um quarteto de respeito. Guarani e Vila Nova, jogo importante, principalmente para as pretensões bugrinas. Depois de hoje, vamos saber se o Guarani vai olhar para cima
ou começar a se preocupar com a parte de baixo. Esta é a 25ª rodada da Série B. Depois desta partida serão mais 15. Hoje o Guarani está a 6 pontos do G4 e aquele velho ditado, não pode mais vacilar. Isso mesmo, a gente já deseja boa sorte ao estreante Marcelo Cabo. Ele que é o atual campeão da Série B com o Atlético Goianiense, conhece a competição e vamos ver se consegue conduzir o Bugre de volta ao G4, principalmente depois daquela confusão toda entre diretoria e treinadores. E vamos falar de futsal porque teve 4 jogos no ginásio Roger Ferreira. Foram os duelos de categoria de base entre Pulo do Gato e a Portuguesa e, no geral, melhor para a equipe da capital paulista. Vamos lá. No Sub-18, a Portuguesa fez 2-0. No Sub-16, de novo, a Lusa venceu, só que agora por 3-1. No Sub-14, o Pulo do Gato foi goleado, perdeu por 6-3. E no Sub-12, aí sim, os campineiros levaram a melhor por 3-0. Lembrando que esta foi a 3ª rodada do Campeonato Paulista. O Pulo do Gato volta às quadras na próxima quinta-feira. Feriadão, dia 7 de setembro, fora de casa contra o Santo André. Isso. A gente fica por aqui lembrando que hoje tem a primeira parte da sessão às 5 horas. Por isso, a gente não tem a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, como é de costume, às 5 da tarde. O Câmara Notícia 2 vai ser exibido após a reunião ordinária, então boa tarde para você. Tchau, tchau.